Buenos! Estamos chegando então com o nosso devocional do dia. O Senhor é a nossa bandeira. Somos o pastor Altair Vieira, do Ministério Semeando a Cristo, Campo Bom, Rio Grande do Sul. Fique conosco, não saia daí, tchê. Fica aí, são apenas 10 minutinhos, menos de 10 minutinhos já temos saindo aí. Estamos falando aí na nossa apostila, especialmente para pessoas que estão iniciando na fé. Como devemos orar, como Jesus nos ensinou. Na minha apostila, no capítulo 9 de minha apostila. Então, como devemos orar, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nossa apostila leva o nome, o título aí, O Senhor é a nossa bandeira. Devemos orar. Devemos orar. Devemos vigiar. Dar graça. Recebermos, alcançarmos graça, cura, libertação. Teremos discernimento, mudança de destino e expulsão. Aqui quando fala sobre expulsão, está falando sobre demônios, né? Isso tudo através da oração. Vamos lá então, devemos vigiar. Mateus 26, estamos falando então para pessoas que estão iniciando na fé. É um devocional que nós colocamos em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, em ajudar pessoas que estão precisando de ajuda. Então São João, ou seja, Mateus capítulo 26 e versículo 41 fala-nos assim: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por aí mesmo. E quando nós estamos em oração e vigilância, o Senhor faz com que, através do Espírito Santo, discernimos o mal antes mesmo que ele venha acontecer. Porque assim como disse o versículo, que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quantas o Senhor já me livrou por eu estar em vigilância. Se eu fosse falar aqui para você, eu teria muito tempo. O tempo aqui que eu teria não era suficiente. De quantas aciladas que o inimigo lançou contra a minha vida. Mas o Senhor me deu vitória. Porque eu estava na oração, na vigilância, eu estava pronto para atender ao Senhor, o Espírito Santo, e Ele me livrou. Vamos lá então, vigiando sempre em oração. Primeiro Tessalonicenses 5:17, 1 Tessalonicenses 5:17, vigiando sempre em oração. Temos que estar sempre na vigilância. E depois nós já vamos entrar em 1 Tessalonicenses 5:18, 5:17 e 5:18, tá certo? Orar sem cessar, não podemos parar de orar. Orar sem cessar é o versículo então que estamos lendo aqui. Depois vamos ler então, isso está em 1 Tessalonicenses 5:17 e 5:18 agora. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos no nosso devocional, o Senhor é a nossa bandeira. Então Jesus Cristo sempre nesse nosso devocional, ele vai aparecer como o nosso mediador, como o nosso Salvador, como alguém que sempre aparece através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, através de Deus para nos livrar. O próprio Daniel,
ele fala então, Daniel capítulo 2 e versículo 23, Daniel 2 e 23 diz assim a palavra de Deus. Olha, quando nós estamos em vigilância, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. Claro que na época de Daniel, o Senhor estava com Deus. Ainda o Senhor não tinha descido na época de Daniel, ainda Jesus não tinha descido a cruz. Mas ele, desde antes da fundação do mundo, o Senhor sempre foi e será junto com seu Pai. Disse Daniel então, ó Deus, ele orando, ó Deus dos meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fez saber o que te pedi. Porque nos faz saber este assunto do rei. Foi quando o rei precisou de saber o que estava acontecendo com ele. E Daniel foi indicado como o único da casa ali do rei que interpretaria o sonho do rei. Então, quando nós estamos com Deus, o Senhor nos avisa bem antes de pensarmos, o de pedirmos, o de acontecer os fatos. O Senhor já nos alerta através do Espírito Santo pela oração. Então, devemos orar sempre, devemos vigiar, devemos dar graça em tudo e alcançar graça, e alcançamos a graça. Nós precisamos da oração. A oração é como um combustível. A oração é como o carro que não se move sem oração. A oração é como um copo d'água que eu preciso no forte do verão, ou aqui mesmo junto comigo, eu tenho uma aguinha se eu precisar, né? A gente quando está junto com aparelhos, principalmente com o microfone, a gente sempre precisa dar uma molhadinha, né? Na palavra. Então, nós dependemos da oração como que se fosse água, como que fosse comida para o nosso corpo físico. Se o nosso corpo precisa de água e de comida, o nosso corpo espiritual, o nosso homem espiritual, ele precisa viver em oração para não cair em tentação. Imagina só, né? Imagina só se nós não orar. Nós precisamos orar sempre, sempre, sempre. Nós precisamos estar em oração para nós poder então vencer as astutas ciladas de Satanás, que trabalha ferozmente para tentar nos impedir de fazer uma grande obra para Deus. E lança sobre as nossas vidas algo que nos envergonha, que nos deixa triste, que nos deixa abatido, Isso se nós não tivermos em oração. Mas se nós tivermos em oração, o Senhor revela para nós, com certeza. O Senhor revela para nós estas coisas. O Senhor revela. O Senhor já me revelou coisas que só pela oração e pelo jejum para escapar do que o Senhor me revelou. E quando eu me deparei com o fato, eu estava em oração. Eu disse, olha só, a oração fez efeito. O Senhor me revelou que exatamente esse momento ia acontecer. Eu disse bem assim quando aconteceu. Em tudo que pedir em oração, e tudo que pedir em oração, crendo receberá. E tudo que pedir em oração, crendo receberá. São Mateus 21, versículo 22. É recebendo. Nós recebemos, mas quando recebemos, também nós temos que agradecer. Temos que ser grato ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor fará por nós.
temos que ser grato a Ele por tudo. Somos gratos ao Senhor, o Senhor também é grato com nós. Deus abençoe. Voltamos no finalzinho aí da tarde com o programa Louvor no Sertão e estaremos falando sobre esses textos aqui com mais tranquilidade. Aí nós podemos levar aí até uns 20 minutos. Venha comigo às 18 horas.